Olá gente, tudo bem? Meu nome é Vladimir, estamos aqui de volta para mais um tema, né? Esse tema da semana nós vamos falar um pouco sobre oração, né? E vocês foram vendo alguns desses dias, eu fui falando muito a questão da oração aos monges de Teresa, né? E em especial sobre o seu livro, né? Que justamente é esse, Castelo Interior, né? Ou As Moradas, né? E aí foi tendo muitas perguntas, né? E aí eu fui conversando com algumas pessoas e aí sempre tirar as dúvidas aqui também no vídeo, né? Antes de começar, eu queria pedir para você, caso você vá assistir até o final, e se você gostar, claro, você pode dar uma curtida aí, você pode dar esse like e também compartilhar, porque eu creio que assim como vai ajudar você, pode ajudar também outras pessoas, seus amigos, sua família, seu esposo, namorado, enfim, né? As pessoas do seu grupo de oração, né? Mas o que seria esse castelo, né? Santa Teresa, é uma reformadora do Carmelo, né? Ela foi pedido a ela para que escrevesse algo sobre espiritualidade, né? E ela, de início, teve uma rejeição, né? Porque ela falava, já escrevi tudo que eu já sabia, eu já escrevi e tal. Mas mesmo assim, pela obediência, ela foi rezar. E uma festa da época, né? Os festejos, em oração, Deus dava uma visão a ela, né? De um castelo. E esses castelos medievais, né? Onde são enormes e há muitos aposentos dentro desse castelo. E na visão dela, ela via no centro um rei, né? Onde estava esse rei, a luz ela brilhava muito forte. E aí foi a partir daí que surgiu esse livro, né? E ela começou a escrever também pela obediência, né? E surgiu essa maravilha que é para nós, né? O castelo interior faz parte da nossa vida. O castelo é onde Santa Teresa vai dizer que mora aquele rei. E no castelo há várias moradas, vários aposentos, né? Para poder chegar ao centro é preciso passar por essas moradas. E ela destaca aqui 7 moradas para chegar ao centro onde está o rei. Porém nós iremos falar, já falei no Instagram muito sobre a primeira morada, né? Nós vamos dar uma pincelada sobre esta primeira morada, mas com o intuito já de querer, desejo de ir para essa segunda morada, tá certo? Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vai ser consequência, certo? O castelo interior, que tem muitos aposentos de Santa Teresa, não havia de imaginá-lo depois de outros enfileirados, não. Ponde os olhos no centro. Aí está o salão principal, onde se encontra o rei. Considerai-os como um palmito para chegar à medula saborosa. Há muitas camadas envolvendo-a inteiramente. Assim aqui, em redor e também por cima deste salão, há muitos outros salões, iluminados pelo sol que reside no centro e se comunica a todas as dependências. Cada morada ela é irradiada pela luz, pelo sol, aquele que está no centro. Na medida em que você vai subindo esses aposentos, essas moradas, você vai vendo uma luz maior. Mas hoje nós estamos na primeira morada. E lá a gente já pode enxergar alguns raios, né, desta luz que vem do centro. O que é estar na primeira morada? Primeira morada podemos dizer que muitos hoje vivem, né? Porém poucos permanecem. Primeira morada é onde a gente vai se descobrindo como esse ser cristão orante, né? E aí a gente vai falar de oração não como devoção, né? Tirem isso da cabeça. Não estamos falando aqui de devoção. Porque em primeiro lugar, para você entrar no castelo,
só há um modo. Só há um modo de entrar no castelo para ver o rei que está lá dentro. Que é a vida de oração. Só há este modo. Porém, é preciso alguns aspectos, né? Então é próprio de quem está na primeira morada ir se descobrindo, né? Por exemplo, você teve uma experiência de Deus, você foi para um seminário de vida, ou você participou de um grupo de oração, ou alguém te convidou através da catequese, do crisma, enfim, a missa. Às vezes alguém te abordou na rua, te evangelizou, e aí criou esse desejo, né, de Deus. E aí você começou a buscar, né? Santa Teresa vai dizer que essa primeira morada, quando eu tenho esse desejo de buscar a Deus. E na primeira morada começa a vir esses desejos, né? Que são saciáveis, porém são desejos que não pertencem a Deus, saciáveis ao corpo, né? Ao mundanismo, podemos dizer. Porque na primeira morada nós vamos descobrindo quem nós somos, o tanto de pecado que há em nós, né? Os pecados veniais, né? Vamos descobrindo alguns pecados mortais que talvez nós não sabíamos, e aí nós precisamos buscar ligeiramente o sacramento da reconciliação, né? Para que nós possamos adentrar nesse mistério. E é uma coisa muito importante que Santa Teresa fala para essa primeira morada, né? Deve-se considerar as coisas da alma com plenitude, amplidão, grandeza, sem receio de enxergar. Sua capacidade excede qualquer consideração humana. O muito importa para qualquer alma que tenha oração, pouca ou muita. É não haver constrangimento, não se sentir obrigado a se fixar no único lugar. Dentro desta morada são muitos aposentos. Por exemplo, por que ela fala de aposentos, né? Moradas? Porque dentro da primeira morada são várias realidades. Por exemplo, a minha realidade de entrar nesta primeira morada talvez seja uma realidade diferente da sua. Por isso que ela fala de várias realidades. Porém, ao chegar lá, você não pode fixar os olhos naquilo que te levou lá. Por exemplo, você, sei lá, veio com o vício das drogas, né? Aí você entra e na primeira queda você tira os olhos lá do centro, onde é que está começando a raiar dentro da tua morada, que é a primeira. Tirou os olhos, você sai do castelo, porque você volta para o seu mundanismo. Por isso você não consegue. Então, ela diz que quando ela diz aqui que a gente não pode fixar o olho no único lugar, que é esse que nos externa com a realidade do pecado, né? É justamente para que nós não caiamos no nosso homem velho, né? Fixar os olhos no centro. E dentro da morada você não pode fixar o seu olho num único lugar. Porque esses aposentos você vai encontrar muito mais além daquilo que você entrou lá. Se você veio pelo, sei lá, o vício das drogas, lá você vai perceber que, fora isso, muitas coisas te acarretou até você chegar a esse vício. Até chegar a esse vício. Por isso que você vê muitas essas pessoas, né? Uma hora tá na igreja, outra hora tá no mundo, outra hora tá no grupo de oração, não vai pra igreja, saber do grupo de oração, esquece a missa, e enfim, né? Várias realidades. Da mesma forma no castelo. Uma hora você tá no castelo, outra hora você sai do castelo. Não é diferente. Não é diferente. Como eu vou falar bem resumido, eu vou logo direto ao ponto principal da primeira morada. E aí vamos falar com relação a necessidade. Ela vai falar necessidade de nos conhecermos. Não sei se falei bem claro de Santa Teresa.
É tão importante este conhecimento de nós mesmos que não quisera jamais descuido neste ponto. Por elevadas que estejais no céu, enquanto vivemos nesta terra, não há coisa que mais importa para nós do que a humildade. Torno a dizer, é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do nosso conhecimento, do nosso próprio conhecimento, antes de voar aos outros. É este o caminho. Se podemos ir por estradas seguras e planas, por que desejar asas para voar? Tratemos, pelo contrário, de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmos. Se não procurarmos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmos. Simples. A primeira morada é onde você vai se conhecendo. Você vai tendo como resposta aquilo que Francisco dizia: Senhor, quem és tu e quem sou eu? Essa é a sua oração na primeira morada. Senhor, quem és tu e quem sou eu? E na medida em que você vai conhecendo a Deus, você vai se conhecendo. Por isso que a pergunta tem que ser primeiro: não, Senhor, quem sou eu? Para depois saber quem é Deus. Não. Senhor, quem és tu e quem sou eu? Senhor, quem és tu e quem sou eu? E nessa dinâmica, Santa Teresa vai dizer que o autoconhecimento vai gerando dentro de nós uma humildade que nos faz perceber que nós não somos nada, uma humildade que nos faz perceber que nós não tínhamos nem na verdade vida de oração, nós tínhamos qualquer outra coisa menos vida de oração, porque a gente vai se lançando e vai se entregando em paixões, nos aprisionando na verdade. Primeira morada, autoconhecimento. Se conheça. Vá para diante de Deus disposto a levar toda a sua verdade. Não vá com palavras prontas. Não vá com a sua música já prontinha. Não, vá diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que tu queres para mim? Senhor, eis-me aqui porque eu não consigo viver só. Oração, pessoal. Volto a dizer, não estou falando aqui nas nossas devoções. E claro, muito importante as devoções para as nossas vidas, claro, muito importante. Estou falando de vida de oração, esse contato. Porque no fundo vai chegar um momento que é só você e Deus. E a oração é isso, é você e Deus. Entrar no castelo não tem outra forma se não for pela vida de oração. Mas Vladimir, não sei rezar, não sei como começar. Aí onde entra os irmãos, onde entra a sua autoridade, o seu pároco, o seu pastor de grupo de oração, né? A pessoa que lhe instrui, aquela autoridade que vai colocando diante de você como voz de Deus. Ele vai te ensinando a meditar, uma oração meditada, pausada, contemplativa. Aí onde a gente vai experimentar quem é Deus e quem somos nós. A oração, ela me impulsiona a amar mais a Deus. Por isso que é impossível você amar qualquer outra pessoa sem primeiro amar a Deus. Porque Ele primeiro nos enche e encharca de amor. É Ele que nos impulsiona a amar. Mulher, marido, esposa, vocês nunca vão se conhecer se antes juntos vocês não conhecerem a Deus. E como conhecer a Deus? Vida de oração. Vida de oração. Experiência própria. Um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu passei, não vou dizer aridez, né? Porque Santa Teresa vai dizer que a aridez é para quem está na 6ª, 7ª morada, as pessoas que estão lá intimamente com Deus. É falta de vergonha mesmo, né? Então, você não está com aridez, me perdoe. Ah, Vladimir, eu vivo aridez. Não, é falta de vergonha. Falta de vergonha mesmo, certo? A aridez é para quem
já está na sexta, sétima morada. Depois, quem sabe, vamos partilhar um pouco sobre essas moradas. Mas vamos focar aqui nessa primeira, para que nós queremos pelo menos sair desse vídeo com o desejo de ir para a segunda. Eu passei quase um ano da minha vida, né, sem vida de oração. Uma vida pausada, meditada. Ia a Bíblia, ia para a missa, para os meus apostolados, mas eu vivi uma vida desanimada, né? Desanimada. E quando eu fiz o vocacional em 2016, mudou. A minha vida transformou. Moisés falava, agora no fórum, esse fórum agora, 2018, que ele tem mais medo de um consagrado desanimado do que uma legião de demônios. Preste bem atenção. Você tem buscado a sua vida consagrada ou não, né? Ou você tem buscado a querer a Deus ou não? Tenha cuidado com o seu desânimo. Não, aridez, muitas vezes falta de vergonha mesmo na nossa cara, de parar e de reservar o nosso tempo para conversar com Deus, porque é o nosso melhor amigo, é Ele que vai gerar tudo em nós. O desânimo, ele torna uma alegria dos nossos corações. Quantas experiências eu já tive de chegar no meu estudo, na minha oração pessoal, desanimado, sair cheio de esperança, porque a oração gera isso dentro do coração, uma esperança, uma fé inabalável. Às vezes a gente tem tanto o que conversar nos nossos grupinhos, e quando chega diante de Deus, a gente nos falta as palavras. Oração é um diálogo com Deus. Nós falamos muito que amamos a Deus, mas falta conhecer mais. Eu conheço aquilo que amo, se eu quero amar mais, eu preciso conhecer mais. Não tem como não conhecer a Deus. Não há outra forma, se não for uma vida de oração. Não há outra forma. E aí, esses passos desta primeira morada nos requer isso, autoconhecimento. Se conhecer, primeiramente conhecendo a Deus, e a partir daí dar novos passos. Ir para a segunda morada, na verdade, é quando eu tenho esse desejo, eu quero, e só isso já não me basta. Eu tenho esse desejo, eu dou novos passos, né? Mas aí, Vladimir, eu comecei. Algumas pessoas foram perguntando, né? É como se eu ouvisse a voz de Deus. O que é essa voz de Deus? Esse sussurro? Não. Olha o que Santa Teresa vai dizer, já na segunda morada. Não digo que estes convites e vozes sejam como outros de que falarei depois. Ela fala que essa parte, né, do discernimento, de ouvir a Deus e se sussurrar, é o caminhar das moradas. Por isso que precisa ser passos, né? São palavras que se ouvem de gente boa, ou sermões, ou leituras de bons livros, e outras coisas que nos são ditas em determinadas ocasiões, das quais Deus se serve para nos chamar. Ou ainda doenças, sofrimentos, e também certas verdades que Ele nos ensina nos momentos passados em oração. Deus dá muito valor a esses momentos, por mais frouxos e sem fervor que estejamos. Às vezes, não precisa ouvir esse sussurro. O desejo de entrar na segunda morada passa por esse momento que eu estou aqui. Talvez você, através dessa partilha, deve ter gerado no seu coração esse desejo de se aprofundar mais na sua vida de oração. Isso é querer entrar na segunda morada. Santa Teresa pede para quem entrar no castelo, faça o possível para que não saia. Não regrida. Nem que você permaneça na primeira morada, mas não saia do castelo.
tudo que o inimigo quer, e ele vai fazer todos os dias, é que você saia do castelo. Por isso que aqui na segunda morada ela vai dizer que Deus dá muito valor a esses momentos. Por mais frouxos e sem fervor que estejamos, tem momento, meu irmão, que essa oração não vai ter nem sentido. Não desanima. Deus gosta desse momento. Deus gosta de se utilizar da sua fraqueza. Porque diz São Paulo, quando eu sou fraca é que eu sou forte. Porque eu percebo que eu não sou nada. E Deus vem e vem ser Deus nas nossas vidas. Por isso, o desejo de Deus é que nós sejamos íntimos. Por isso que ele vai dizer, eu já não chamo mais servos, agora eu vos chamo amigos. Santa Teresa se apoia nesse livro também numa passagem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Não importa como você está hoje, há uma morada para a sua situação hoje no castelo. O rei está lá dentro. O rei é Jesus. Está lá dentro. Ele está te esperando. Mas você precisa não pular etapa. Não precisa pular etapa. Você precisa passar por cada uma. Você precisa passar, como ela vai dizer aqui, talvez de um sofrimento, talvez de algumas doenças, de algumas verdades, né? Que muitas vezes na oração você vai ouvir, que vai doer. Mas tudo isso é formação de Deus. Tudo isso é formação. A minha formadora, né, comunitária, ela falou uma coisa assim que eu gosto muito, sabe? Ela fala que a vida de oração, muitas vezes, ela não dá frutos, né? Porque a gente já leva tudo prontinho, né? Parece que a oração é conduzida por nós. Não é. A oração é conduzida por Deus. Nós estamos lá porque nós necessitamos. A ação é do Espírito Santo, irmãos. Quem gera a novidade do nosso meio é o Espírito Santo, não é nós. Porque se for nós, a gente não vai para a vida de oração. A gente não para 1 hora, 2 horas para rezar. Por isso, o desejo de nós, porque nós necessitamos. Mas o movimento todo é de Deus através do Espírito Santo. Todo é de Deus através do Espírito Santo. Estas razões de Santa Teresa são mais que o suficiente para vencer o maligno. Ó Senhor e Deus meu, o costume de viver entre 1000 vaidades e o espetáculo de um mundo que só trata de frivolidades põe tudo a perder. A fé está tão amortecida que preferimos as coisas visíveis às realidades que ela nos ensina. No entanto, vemos os nossos olhos como são infelizes os que vivem em busca dessas coisas vãs. Como está a sua fé? Aonde você está colocando a sua fé? Em quem você está colocando a sua fé? Se você olhar aí no meu canal, foi falado sobre fé, né? Será que realmente você está vivendo a sua fé? Porque ir para a oração sem fé é vã. É algo em vão. Precisamos pedir a Deus o dom da fé. Uma fé palpável. Uma fé que muda nossas vidas, que muda tudo que temos e que somos. Meus irmãos, a vida de oração, ela passa por um processo que depende exclusivamente de nós. Por isso você já tentou de várias formas, você não consegue. Porque você vive mais de devoções do que de oração. Hoje Deus te chama a uma vida de oração autêntica. E pode ter certeza, você que está escutando esse vídeo, estará intercedendo por você. Para que Deus gere no seu coração esse desejo pela vida de oração. Eu rogo a Deus para que você não saia, não deixe
esse vídeo, se antes Deus inflame o seu coração, inflame pela vida de oração. Por isso que eu ainda tenho um convite para você, né? O Pedro Lima, coordenador apostólico da Missão de Redenção aqui do Shalom, ele está preparando um curso, né? Oração aos moldes de Teresa, através desse livro, e ele vai usar um livro, né, também. Eu vou deixar o link e o WhatsApp dele aí. Você pode estar entrando em contato com ele, ou também comigo, eu repasso para ele, para você saber maiores informações desse curso. E eu lhe convido a participar, né? São para iniciantes, né, que está chegando na caminhada, né, que ainda não sabe esse lance de oração e nunca fez, né, e tal. Então será muito importante, certo? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, espero que você possa se alimentar ao máximo, e qualquer dúvida que você tiver, você pode estar deixando ou nos comentários abaixo, ou lá no Instagram, né? Você já aproveita, e você que ainda não me segue, segue lá, para que você possa tá por dentro, né, das votações dos temas da semana, e você possa estar sempre junto conosco, certo? Então, assim, até o próximo tema. Que Deus lhe abençoe, que Deus possa dar de bênçãos, que possa gerar no teu coração desejo pela vida de oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.